Semana passada nós falamos com base no mínimo indispensável sobre o terceiro mandamento da igreja, comungar ao menos pela Páscoa da Ressurreição. Quer aprender sobre os outros mandamentos? Então já curta esse vídeo e assista até o final. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. No vídeo passado, nós vimos que o preceito de comungar, ao menos pela Páscoa da Ressurreição, foi criado para garantir o mínimo indispensável, na recepção do corpo e sangue de Nosso Senhor, em ligação com as festas pascais, origem e centro da liturgia cristã. E é importante lembrar que deve ser a comunhão material, sacramental, porque nesse caso a comunhão espiritual não cumpre o preceito não, tá ok? E hoje vamos falar sobre o quarto mandamento da igreja, que é jejuar e abster-se de carne quando manda a Santa Madre Igreja. E aí, você já deixou o seu like aí? Então curta esse vídeo agora. Antes de mais nada, vamos relembrar rapidamente quais são os 5 mandamentos da igreja. Primeiro, ouvir missa inteira nos domingos e festas de guarda. Segundo, confessar-se ao menos uma vez cada ano. Terceiro, comungar ao menos pela Páscoa da Ressurreição. O quarto, jejuar e abster-se de carne quando manda a Santa Madre Igreja. E o quinto, pagar dízimos segundo o costume. O jejum e a abstinência são formas de penitência interior, conceito que o Catecismo da Igreja Católica define como uma reorientação radical de toda a vida, um retorno, uma conversão para Deus de todo o nosso coração. É uma ruptura com o pecado, uma aversão ao mal e repugnância às más obras que nós cometemos. Ao mesmo tempo, é o desejo e a resolução de mudar de vida, com a esperança da misericórdia divina e a confiança na ajuda da sua graça. Essa conversão do coração vem acompanhada de uma dor e de uma tristeza, salutares chamadas pelos padres da igreja de aflição do espírito. É isso mesmo. Por aí se percebe a importância da penitência interior, que dentre suas várias formas inclui o jejum e a abstinência. Para mensurar mais precisamente a sua relevância, o jejum e a abstinência de carne são o tema do mandamento da igreja que preceitua jejuar e abster-se de carne, conforme manda a Santa Mãe Igreja. Mas afinal, o que manda a igreja? É o Código de Direito Canônico quem dá as orientações. Lá no cânon número 1249, diz que todos os fiéis, cada qual a seu modo, estão obrigados por lei divina a fazer penitência. Mas para que todos estejam unidos mediante certa observância comum da penitência, são prescritos dias penitenciais, em que os fiéis se dediquem de modo especial à oração, façam obras de piedade e caridade, renunciem a si mesmos, cumprindo ainda mais fielmente as próprias obrigações e observando principalmente o jejum e a abstinência de acordo com os cânones seguintes. Então, vamos lá aos cânones seguintes. O cânon número 1250 diz que os dias e tempos penitenciais em toda a igreja são todas as sextas-feiras do ano e o tempo da quaresma. E o cânon número 1251 pede que se observe a abstinência de carne ou de outro alimento, segundo as prescrições da Conferência dos Bispos, em todas as sextas-feiras do ano, a não ser que coincida com algum dia enumerado entre as solenidades. Observem-se a abstinência e o jejum na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão e morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, logo a gente retoma o Código de Direito Canônico. Já vamos falar dele de novo, tá? Mas vamos parar um pouquinho. É bom a gente analisar, o que aprendemos até aqui. O mandamento é jejuar e abster-se de carne, quando manda a Santa Madre Igreja. Quando manda a Santa Madre Igreja? Carol acabou de falar, nos dias penitenciais. Quais são esses dias penitenciais? Todas as sextas-feiras do ano.
e o tempo da quaresma. Tá? Então essa é a primeira coisa que precisa ficar muito claro para nós, ok? Todas as sextas-feiras do ano e o tempo da quaresma. Tem católico que acha que penitência é só na quaresma, mas não. São todas as sextas-feiras do ano, a não ser que coincidam com algum dia enumerado entre as solenidades. Mas o que significa isso, Carol? Isso significa que se uma solenidade ou uma festa de primeira classe cair numa sexta-feira, você não é obrigado a fazer penitência. Então, essa sexta-feira deixa de ser um dia penitencial e passa a ser um dia de festa solene, né? Por exemplo, o dia 19 de março, que sempre cai no meio da quaresma, né? A igreja celebra a solenidade de São José, que é esposo da Santíssima Virgem Maria e o pai adotivo de Jesus. Então, se por acaso o dia 19 cair numa sexta-feira, você está liberado da penitência, né? Porque é uma solenidade. Ficou claro? Exatamente. E a mesma coisa vai acontecer com as oitavas. Oitava de Natal, oitava de Páscoa, né? Na sexta-feira é solenidade, né? Como se fosse a continuação da festa. Então você não faz penitência aí. Isso aí. E além de todas as sextas-feiras do ano, também é considerado tempo penitencial o tempo da quaresma. Mas o que dizer dos domingos da quaresma? Pois, afinal de contas, domingo é um dia solene, o dia que o Senhor fez para nós. Isso mesmo, todo domingo é Páscoa, todo domingo é solenidade, é um dia de muita alegria. Portanto, mesmo no período da quaresma, aos domingos você está liberado da penitência. Mas veja que interessante, nós estamos falando em não ser obrigado a fazer penitência nos domingos da quaresma, né? Nem nas sextas-feiras que coincidirem com uma solenidade, tá ok? Mas isso não significa que você seja proibido de fazer penitência nestes dias. Se você quiser, você pode fazer. E aí a medida do amor é amar sem medida, né? Uma outra grande dúvida que as pessoas têm é sobre a diferença entre jejum e abstinência de carne, pois o mandamento diz: jejuar e abster-se de carne quando manda a Santa Madre Igreja. O que é o jejum, Carol? Jejum é ficar sem comer. Existem várias formas de se fazer jejum. Hoje em dia tem até jejum para emagrecer, né? Aquele intermitente. Mas existe o jejum total, que é ficar sem comer nada. Existe o jejum à base de pão e água, você come só pão e toma água, né? Jejum de sólidos, podendo ingerir apenas líquidos, mas também existe o jejum da igreja. Esse que é importante, né? É o que nos interessa, né? Então, explica para nós, Raiman, como funciona o jejum da igreja. Então, o jejum da igreja consiste em fazer apenas uma refeição completa no dia. Ela pode ser o café da manhã, o almoço ou o jantar, uma das três. E não pode ser uma refeição exagerada, até não aguentar mais, né? Mas uma refeição completa e moderada, certo? E você pode fazer até 2 outras pequenas refeições, pequenos lanchinhos, que somados não daria uma refeição completa. E também nada de outros beliscos aí, tá? Então no dia de jejum se faz apenas uma refeição completa. Mas então, quais são os dias que a igreja nos pede um jejum? Apenas 2 dias no ano inteiro. É a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nestes 2 dias é que você vai fazer apenas uma refeição moderada. Bem fácil, né? Lembrando que nestes 2 dias você também fará a abstinência de carne. É isso mesmo, a abstinência de carne é a penitência que fazemos em todas as sextas-feiras do ano, não é mesmo? Mas as pessoas têm muitas dúvidas. Afinal, peixe não é carne? Por que o peixe está liberado? A abstinência é de carne de animais de sangue quente. Portanto, peixes, répteis, frutos do mar estão liberados. Mas é lógico que devemos comer com uma moderação, né? Também não adianta você... Entenderam, né? Como é que é o sentido. Não perde o sentido da penitência, né? Exatamente. Eu quero aproveitar para indicar aqui um vídeo gravado pela Carol, tá? No quadro De Frente com Frau Raiman. O nome do vídeo é Por que os católicos não podem comer carne nas sextas-feiras, certo? Nós vamos colocar o link aqui em cima nos cards
E também vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você ainda não viu, vale muito a pena ver. Bem, até aqui ficou claro então, né, que todas as sextas-feiras do ano, a não ser que coincidam com uma solenidade, nós devemos fazer abstinência de carne. E na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, além da abstinência de carne, nós devemos também fazer o jejum da igreja. Certo. Mas o Código de Direito Canônico fala em observar a abstinência de carne ou de outro alimento segundo as prescrições da Conferência dos Bispos. E por que essa opção de outro alimento? E quais são as prescrições, então, da Conferência dos Bispos? Em primeiro lugar, temos que entender que se você é vegetariano ou vegano, né, não faz sentido algum o mandamento de abster-se de carne, né? Portanto, você pode escolher um outro alimento que seja importante para você substituir, né? E assim cumprir o mandamento da igreja. E em segundo lugar, precisamos entender que aqui no Brasil, a Conferência dos Bispos é a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E o que a CNBB prescreve sobre esse assunto, Carol? Bem, a CNBB definiu na legislação complementar ao Código de Direito Canônico que é possível que os fiéis, nesse dia, se abstenham de carne ou outro alimento, ou ainda pratiquem alguma forma de penitência, principalmente uma obra de caridade ou exercício de piedade. Aí ficou muito fácil. Muito mais fácil, né? Ao invés de não comer carne, você pode comutar, é o termo que se usa, né? Por uma obra de caridade ou um exercício de piedade. Lembrando que você não pode simplesmente optar, né, por comer carne na sexta-feira e rezar um terço, se você já reza o terço todo dia. Isso não conta, certo? Tem que ser algo a mais, né? Exatamente. Mas você pode, por exemplo, meditar e rezar a via sacra, né? E sobre a questão de comer carne nas sextas-feiras, que coincidem com as solenidades, muita gente tem escrúpulos, essa que é a verdade. Então, muito cuidado. Você pode optar por abster-se de carne, mesmo nas solenidades, por amor e nunca por escrúpulo, tá ok? Portanto, eu quero sugerir um vídeo aqui gravado pelo Raiman no quadro Fontes Franciscanas, chamado Esfreguem Carne nas Paredes. Se você ainda não viu esse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar muito de conhecer essa história de São Francisco de Assis. E se você já viu, vale a pena ver de novo. Muito bem. Agora que já esclarecemos o que diz o Código de Direito Canônico até aqui, podemos avançar para o próximo cânon, que é o número 1252. Ele fala sobre quem está obrigado a fazer estas práticas penitenciais. Isso é importante. Tá? Então, estão obrigados à lei da abstinência aqueles que tiverem completado 14 anos de idade. Estão obrigados à lei do jejum todos os maiores de idade, ou seja, mais de 18, até os 60 anos começados. Todavia, os pastores de almas e os pais cuidem que sejam formados para o genuíno sentido da penitência, também os que não estão obrigados à lei do jejum e da abstinência em razão da pouca idade. Ou seja, o cânon é bem claro ao afirmar que todos são obrigados a jejuar, quando compreende a idade entre 18 e 60 anos. Porém, desde os 14, os adolescentes já podem fazer algum tipo de abstinência. E você, enquanto pai, enquanto mãe, pode e deve ensinar o sentido da penitência aos seus filhos já desde cedo, né? E incentivá-los às práticas penitenciais, ainda que não por obrigação, mas já por amor. E quando nós falamos sobre jejum e abstinência, vale sempre retomar a reflexão sobre uma mensagem que circula já há alguns anos aí pela internet, que inclusive atribuem falsamente ser do Papa Francisco. Então cuidado, a gente não sabe quem foi que inventou isso aí. Mas essa mensagem fala que devemos praticar o jejum de palavras grosseiras, o jejum de raiva,
o jejum, etc, etc. Quanta bobagem, né, meu Deus do Muita céu? bobagem. Hoje ficou claro aqui com esse vídeo que jejum é ficar sem comer, né, gente? Ficar sem comer. Mesmo que seja fazer apenas uma das refeições, como nós vimos, que é o caso do jejum que a igreja nos pede. Ficamos sem comer até a saciedade, né? Isso é jejum. É verdade. Então hoje nós vimos o quarto mandamento da igreja: jejuar e abster-se de carne quando manda a Santa Madre Igreja. Você aprendeu sobre a importância desse mandamento e viu também que ele está plenamente em vigor. Ou seja, ele vale, tá? Tem que cumprir. E a maioria dos católicos é obrigado a cumprir esse preceito, sim, que não deve ser encarado como uma imposição, mas como um meio seguro de responder ao apelo de nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa conversão do coração. Vale ainda lembrar que aqui no canal nós temos um vídeo com o nome Jejum e Abstinência, como e quando fazer. Esse vídeo nós gravamos aí há algum tempo e vamos colocar também o link aqui em cima nos cards, aqui embaixo na descrição do vídeo. Caso você ainda não tenha assistido, você possa assistir aí em qualquer momento, fazer uma maratona aí do canal da Família Raio e se aprofundar nesse assunto, ok? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Você ainda tem alguma dúvida sobre o quarto mandamento da igreja? Escreva para nós aqui nos comentários. E não esqueça também de dar um like para nós nesse vídeo, certo? No próximo vídeo falaremos sobre o quinto e último mandamento da igreja. Se você quiser, já pode mandar aqui nos comentários suas perguntas sobre os mandamentos, né? Mais especificamente sobre o quinto mandamento, e procuraremos respondê-los no próximo vídeo, ok? E compartilhe esse vídeo com seus amigos agora. Manda para sua família, lá nas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Isso nos ajuda muito a evangelizar. E você ainda não é inscrito em nosso canal? Tá perdendo tempo, hein? Se inscreva agora para continuar recebendo nossos vídeos. Não esqueça de clicar no sininho na opção Todas as Atualizações, pois assim você não nos perde de vista. E siga-nos também nas nossas redes sociais. Os links para todas elas estão aqui na descrição desse vídeo. Deus abençoe. Salve Maria!